Boa tarde. É uma boa tarde assim de verão, no início de um ano. Então, em ritmo um tanto de férias ainda, não é verdade, Miranda? Escutamos um boa tarde, assim, um tanto sereno. Boa tarde, pessoal. Que estejamos todos na paz de nosso Senhor Jesus. Costumamos dizer assim: estes são momentos que deveríamos sentir e externar uma imensa gratidão a esta sublime contribuição de Deus à Terra, que é a doutrina espírita. Porque ela nos faz alargar as mentes, porque ela nos traz respostas de inúmeras inquietações e dúvidas, e que nos ajuda a entendermos melhor os variados mecanismos que compõem, que regulam a vida, os objetivos que temos. E não é à toa que a doutrina espírita, que é a santa revelação, a terceira revelação, que havia sido promessa de Jesus, é considerada a doutrina libertadora, porque ilumina as consciências, nos consolando e nos ensinando a nos guiarmos melhor no trajeto da vida. Porque há em tudo um sentido. E o tema de hoje é extraordinário para que nós entendamos um pouquinho mais e que possamos compartilhar juntos, nos enriquecermos juntos diante desta temática que é sempre e está sempre atual e necessária para todos nós. Porque é sabido na doutrina espírita que a caridade é basicamente uma lei. Indiscutivelmente é a preciosa ferramenta na qual todos nós precisamos entendê-la melhor para poder atuar melhor nos propósitos da vida. Ninguém, absolutamente ninguém, pode exercer uma atividade de maneira melhorada se não conhecer aquela atividade. Se eu não sei fabricar cadeiras de plástico e me proponho a ser um fabricante de cadeira de plástico, provavelmente eu não terei êxito, eu não terei sucesso. Mas se o meu desejo é ser um bom e um eficaz produtor de cadeiras de plástico e fazer disso um meio de vida, etc., eu preciso ter o domínio de todos os processos, de todos os mecanismos que envolvam a manufatura, a produção de uma cadeira de plástico, desde a matéria-prima até mesmo o maquinário, a tecnologia e tudo que envolva a produção. Assim também é conosco mesmo. Por que seríamos diferentes? Os espíritos superiores na codificação espírita estabelecem isso de uma forma absolutamente clara. Kardec questiona aos espíritos superiores qual a maneira mais prática, mais objetiva de se produzir o crescimento espiritual, o desenvolvimento moral. E a resposta é sucinta e profunda. Um sábio da vossa antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de nós mesmos e as nossas relações com tudo que nos circunda, sobretudo as relações com os outros, é fundamental para a nossa desenvoltura espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para a modificação, como nos falava o nosso irmão Almir, da saída de uma dor, de um sofrimento que parece não ter fim, para dias mais felizes, mais dignos. Se vamos colocar isto como uma bandeira, como uma máxima, a doutrina espírita é espetacular. Porque ela vai trazer exatamente esta condição de libertação, de melhoria integral para todos nós. Fora da caridade não há salvação. A afirmativa é praticamente uma imposição.
como se dissessem assim, não há outro caminho, mas não é como se dissesse assim. Na verdade, no fundo, é porque, de fato, não há outro caminho. Quando vamos nos deparar com essa temática, quando nos propomos a entender melhor qual o significado, qual o sentido da caridade, nas mais variadas perspectivas humanas, nos mais diversos saberes, nos mais diversos construtos de sabedoria, de conceituação, nós vamos observando aqui e acolá que a caridade ela vai sendo enquadrada, vai sendo vista de uma maneira bastante específica, especial para cada um dessas perspectivas. Por exemplo, a sociologia. Os sociólogos vão olhar para a caridade numa tendência, nos últimos tempos, de que a caridade é uma forma de assistencialismo. Muito das experiências, muito dos conhecimentos produzidos no âmbito da sociologia pregam que a caridade é uma espécie de assistencialismo que não tem muito fundamento na perspectiva de fazer desenvolver o indivíduo. É como se aquele indivíduo que estivesse recebendo aquela assistência não tivesse ele próprio capacidade de andar com as próprias pernas. E há então aí uma série de interpretações, por exemplo, no âmbito da psicologia, há uma corrente que lida com a perspectiva do inconsciente, a psicanálise, por exemplo, que vai assumir o padrão de que a caridade é uma espécie de projeção egóica que diz respeito a uma profunda carência afetiva da pessoa, que projeta naquela atitude de beneficiar alguém um certo preenchimento de uma espécie de vazio, uma lacuna afetiva no qual ele não consegue identificar exatamente do que se trata. É uma particularidade no âmbito das várias abordagens da psicologia. Há uma outra vertente da psicologia que não vai concordar muito com isso, que está mais alinhada com os valores das cognições, dos sentimentos, dos comportamentos, e que vão entender isso de outra forma. Por sua vez, por exemplo, os artistas vão pintar, vão escrever, vão compor musicalidade, olhando para a caridade como uma parte muito pequena da vida que diz respeito às questões da estética, daquele soar agradável aos ouvidos. Enfim, vamos ver nas mais variadas atividades humanas um conceito muito próprio e muito específico do que vem a ser a caridade. E olhando para a maior das necessidades humanas, e sabendo das nossas limitações, da forma pequena que ainda temos de entender os valores morais, éticos, é que o próprio Cristo, desde o início do orbe terrestre, vem enviando aqui e acolá missionários, conhecidos como profetas, como precursores de movimentos de elevação espiritual, etc. E que estas pessoas vêm com o objetivo de clarear mais a trajetória humana no sentido de direcionarmos-nos para os valores morais. Mas que isso fica perdido de tempos em tempos. Ao fazermos uma varredura no processo de civilização humana, nós vamos ver que muitos desses missionários trouxeram propostas que Jesus retomou quando esteve conosco. No Antigo Testamento, vamos ver inúmeros profetas, inúmeros missionários falando sobre a prática da caridade, não necessariamente com essa linguagem, mas vamos ver estes homens estimulando as pessoas a se renovar moralmente, a sermos mais solidários, mais solícitos, mais humildes, mais fraternais, etc.
Porém, foi necessário, há pouco mais de 2000 anos, o próprio governador do nosso orbe, um Cristo, chamado Jesus, vir ele próprio à terra, descer da sua infinita glória para estar entre nós, exatamente para nos mostrar e nos fazer entender de uma forma bastante acessível qual o verdadeiro significado desta preciosa ferramenta que, segundo o mestre Nazareno, é libertadora e é um instrumento que nos coloca numa condição diferente de vida. Sejam caridosos comigo e me permitam um gole de água, por gentileza. Então Jesus veio, o próprio Senhor, o Filho do Homem, dar o testemunho e, sobretudo, exemplificar esses valores sublimes da caridade. Mas, Rui, eu soube que pode perguntar aqui, não é verdade, Miranda? No dia de hoje, então vocês fiquem à vontade. Mas, numa outra ocasião, alguém fez essa pergunta. Ok, mas lá você falou do Antigo Testamento, os profetas disseram muitas coisas que Jesus renovou, que Jesus ratificou, que Jesus falou, inclusive citando o profeta Isaías, Elias, etc. E qual seria então a diferença, a grande diferença, amigos? A mais marcante diferença é que Jesus foi o único, absolutamente o único, a dar testemunhos, a exemplificar tudo aquilo que ele recomendou, tudo que ele falou, tudo que ele orientou. Nenhum outro antes e provavelmente nenhum outro depois exemplificou de forma tão magnífica as leis de Deus. Então, Jesus vem resgatar este valor e veio colocar uma nova ordem nas coisas. A fala do mestre é que ele não veio derrogar a lei, mas fazê-la cumprir. Por quê? Simplesmente porque as leis de Deus não estavam sendo acolhidas, não estavam sendo praticadas em sua integridade, em sua totalidade. Era necessário demonstrar das mais variadas formas como fazer aquilo, para que, enfim, a terra pudesse entrar numa nova era. Porque desde as épocas mais primitivas, segundo a classificação dos espíritos, na codificação espírita, nós estamos em transição contínua. Fomos um mundo primitivo. Após milhares de anos, nos tornamos um mundo de provações e expiações. Essa era que ainda nós estamos vivenciando. E muito mais pela nossa miopia moral, pela nossa rebeldia diante das leis de Deus, é que essa fase se permanece por um tempo mais prolongado do que seria desejado, segundo fontes espirituais seguras. Portanto, é necessário a vinda desses missionários e a vinda do próprio Cristo Jesus para poder exemplificar exatamente isso que estávamos falando. Porque se a fala é fora da caridade não há salvação, há uma outra indagação. Como fazê-la? E por que fazê-la? Por que é tão importante sermos caridosos? Por que é tão importante nutrirmos, desenvolvermos e consolidarmos essa qualidade moral? É para isso que veio Cristo, exatamente para marcar a nova era das coisas. E não é à toa que o termo evangelho, na tradução para o latim, para o português, significa a boa nova. Jesus mudou, Jesus trouxe um novo paradigma. Como falava o nosso irmão Almir, a dor, o sofrimento, ele é um indicativo forte de que algo não está legal, algo não vai bem. Porque estamos impregnados de ideias, de valores, estamos impregnados ainda de uma perspectiva que não cabe mais nos tempos atuais da espiritualização, da renovação, da transição para uma nova fase da Terra, conhecida como Era da Regeneração.
a tão sonhada terra regenerada. Mas há um trânsito, há uma transição, um meio termo em que coisas que eram anteriormente vistas como verdades são atualizadas para que a verdade maior seja estabelecida. E esta ferramenta preciosa é a caridade. É a irmã gêmea, segundo Emmanuel, ambas filhas do amor. Qual é a outra irmã gêmea da caridade? Diz Emmanuel que é a humildade, que é a porta a chave com que se abre a porta para todas as outras virtudes. Portanto, a caridade, ela vai balizando a pessoa, vai tratando de modificar inúmeras crenças que antes eram tidas como verdade. Ela vai transpondo o homem velho para o homem novo. Vai nos renovando, vai trocando as nossas lentes. Se eu colocar uma lente amarela nos meus óculos e olhar para vocês, eu vou ver um monte de irmãos amarelinhos, maduros, não é verdade? Por quê? Porque eu parto de um princípio, simbolicamente falando, amarelo. Assim também são os nossos pensamentos. Nós vamos ao longo das reencarnações, vamos ao longo de uma própria reencarnação, desde o momento em que nascemos, lidando com pessoas, com figuras importantes a partir do pai e da mãe, etc. E vamos consolidando em nossa mente, em nosso psiquismo, uma série de regras, de crenças que parecem verdades absolutas, nas quais não fazem parte essa renovação moral e espiritual. Por quê? Porque não é da cultura humana ainda. Porque nós ainda estamos muito ligados às coisas materiais, estamos ainda excessivamente materializados e é difícil para a gente ainda pensar como espíritos, mais ainda pensar como espíritos imortais. Porque quando nós pensamos como espíritos imortais e entendemos que a vida é um contínuo sem fim e que para adquirirmos uma oportunidade de sermos mais felizes, mais integrais, mais plenos conosco mesmo e com os outros, vamos precisar abrir mão de coisas antigas. Coisas que a cultura, que as sociedades, que os grupos sociais, que as amizades nos dizem para fazer. Mas Jesus vai nos dizer que a nova ordem prescinde de novos comportamentos, uma nova forma de pensarmos. A forma antiga do homem velho não cabe mais para quem quer gozar de saúde, saúde espiritual, saúde física, estabilidade emocional, felicidade e alegria plena. Precisamos mudar a forma de pensar. E a forma de pensar mudada precisa estar diretamente ligada a comportamentos coerentes com essa modificação. Porque ainda somos daqueles que dizemos alguma coisa, mas fazemos outra. Somos daquela natureza ainda da contradição, da incoerência. Desejamos algo e sabemos que para atingir aqueles algo precisamos fazer isso, isso e isso, mas teimamos em fazer aquilo outro. É ainda essa rigidez, essa inflexibilidade de podermos viver melhor os ideais de Jesus. A proposta cristã libertadora. Então os espíritos superiores, eles vêm nos aludir esta bandeira, esta máxima que foi considerada pelo Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Inúmeras vezes Jesus deu os testemunhos práticos disto. Por exemplo, quando esteve cercado lá dos publicanos, dos fariseus, que testavam o Cristo a cada momento, como se fosse possível pegar Jesus numa pegadinha, numa armadilha. E então é que Jesus vai dizer para aquelas pessoas que a forma de se melhorar é se doar. Se possível, se doar plenamente ao outro, entregando aquilo que de mais precioso nós temos, que são os nossos sentimentos verdadeiros quando nos dispomos para isso. Então, quando Jesus se encontra
lá com aquelas pessoas e é questionado: Senhor, como fazer a caridade? Não foi bem essa a linguagem, essas são palavras nossas. E Jesus então vai dizer e vai usar uma parábola, uma metáfora, uma história simbólica, e fala da parábola do semeador, do bom samaritano. Aquele homem que estava caído, que veio numa estrada e foi assaltado. Levaram seus bens, bateram, agrediram, e ele estava lá ao léu, e veio um homem religioso e passou e nada fez. Preocupado com as suas atividades dogmáticas, porque somos assim ainda muitos de nós, nos fechamos nas nossas individualidades, no nosso individualismo excessivo, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, e não olhamos ali um outro que está necessitado, e que muitas vezes esquecemos de que nós mesmos somos os maiores necessitados. E o outro passa, e mais um passa, e outro vai passando, e um terceiro que não tinha, digamos assim, uma crença, uma religião estabelecida, foi o que ajudou. Colocou aquele homem no seu cavalo, no seu meio de transporte, levou até uma hospedaria e ofereceu todos os recursos possíveis. Precisava viajar, ou seja, precisava cumprir com suas obrigações, suas responsabilidades, mas antes de fazê-la, aquele homem amou ao próximo, porque a caridade, junto com a humildade, são as mais expressivas posturas do amor. Joana de Ângeles vai dizer que a caridade é o amor em movimento, porque ela aproxima as pessoas. Ela abre um canal de ligação entre dois ou mais, que pode ser extremamente favorável para o nosso bem-estar emocional, para as nossas necessidades espirituais. Porque a caridade, como muitos pensam, ela não se limita, ela não é restrita à doação material, alimentos, roupas, vestes, dinheiro, etc. Ela vai para muito além disso. A caridade, ela deve ser feita de forma integral. E por isso que Jesus veio demonstrar a cada momento, citando a parábola do bom samaritano, ajudando as pessoas, demonstrando o amor e o respeito aos simples, aos ignorantes. E lá nas bem-aventuranças, Jesus coloca condições explícitas, que traduzidas vão ser expressões da caridade. E ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque verão a Deus. São os humildes, é a irmã gêmea da caridade. Bem-aventurados aqueles que são mansos, pacíficos, porque todo movimento agressivo, todo revide, uma ação inadequada, seja verbal, seja física, ela é especialmente contrária à lei do amor. E estamos, ao longo dos tempos, patinando nessa questão de tratar mal as pessoas, de não ter paciência com os outros, de olhar o outro com um olhar de desdém, como se fôssemos melhores do que o outro, mais ainda, como se nós mesmos fôssemos já seres perfeitos e que não errássemos nunca mais. Muito mais necessitados de caridade estamos cada um de nós. Então, a caridade, ela vai abrir o espaço para essa união. Porque diante da necessidade do outro, Jesus nos preconiza que devemos nos adiantarmos. Essa é a grande divisa. Essa é a forma nova de ser. Porque até antes de Jesus, a regra era olho por olho. E que significa o quê? Toma lá da cá. Que não é aquele seriado da televisão muito divertido, mas o toma lá da cá significa que se eu fizer algo para você, você tem todo o direito de revidar da mesma forma. E isso estabelece um ciclo interminável de coisas ruins, desagradáveis. Porque violência vai gerar violência. O mal gera mais mal ainda.
E Jesus vem trazer a divisão disso, dizendo: se te bateres numa face, oferece a outra. Não é a face física, é a face moral. É quando nos cometem um mal, quando alguém faz algo de ruim para a gente revidar com a face do amor, exercitando a caridade, colocando em prática este movimento amoroso que aproxima ao invés de afastar. Porque quando o outro faz algo que a gente interpreta que foi inadequado, inapropriado, que fulano não sabe de nada, que Beltrano não entende de nada, eu estou por aqui com não sei mais quem, porque a pessoa não sabe fazer nada que preste, que é certo. E a pessoa vem e nos pede uma ajuda e a gente já diz: mas eu não já te disse isso. Cuida de fazer. Estamos sendo contrários à lei do amor, porque esquecemos da caridade. A caridade que, bem exercitada, que bem compreendida, vai nos abrir um oásis de felicidade em meio a essa miséria que ainda estamos do ponto de vista moral. Portanto, amigos, a caridade é essa via de acesso para dias mais felizes. É que estamos muito acostumados com o desejo de termos facilidade. Observem bem, quando estamos no meio de um trânsito e eu preciso dizer a vocês que eu fico nervoso no trânsito. Olhe que um trânsito, Miranda, é um fórum, é um espaço extraordinário para me mostrar o quanto ainda eu preciso aprender sobre paciência. Eu preciso fazer uma força imensa para me controlar, porque a gente acelera um pouquinho e para. E olha para a calçada, passa uma pessoa, passa outra, passa gente de bicicleta, passa lagartixa, passa tartaruga, e a gente não sai daquele canto. E tem lá fulano e beltrano esperando a gente, tem ciclano. Aí começa a pensar: meu Deus, por que eu não acordei mais cedo? Mas porque se a gente for sempre assim, a gente daqui a pouco não dorme mais, porque tem que acordar às 3 da manhã para chegar às 10 no lugar. Enfim, é um exercício sublime de paciência. Aquela pessoa que a gente vê, aquele vizinho, que numa tarde de domingo a gente está um pouco, o corpo um pouco cansado, querendo tirar aquele famoso cochilinho de 20 minutos só 20, meu Deus. E o vizinho coloca aquelas músicas maravilhosas. Vocês já experimentaram? Vocês têm essa experiência? Porque eu imagino que eu não devo ser o único no mundo a ter esse tipo de... Mas lá pelas tantas eu me recordo que eu também já fui desses que infortunei os vizinhos. Não é verdade? Que eu prejudiquei fulano e beltrano. Então a gente precisa ter esses movimentos. Observem bem que a coisa que a gente mais pensa, pelo menos eu penso assim, não sei se vocês compartilham desse pensamento, mas quando eu estou lá no trânsito, fazendo o meu exercício de paciência, orando profundamente: Senhor, me dá o que eu não tenho. A gente começa a xingar os políticos, os administradores das cidades. Por que esses caras não colocam aqui uma rua uma via de 6 pistas para ir, 25 pistas para voltar? Por que esses caras não fazem isso? Pois não, senhora. Pois é exatamente isso que eu devia fazer. Mas como eu ainda não sou um cara cheio de virtudes,
Deus me dá a oportunidade de eu ter um carro, ter dinheiro para colocar gasolina, para eu aprender a exatamente não criticar, porque eu estou no lugar certo, na hora certa com quem eu preciso estar. Perfeita a colocação da senhora. Pois é. Pois. Todos os estados. Pois é. Vejam, quando a gente é caridoso, a vida nos proporciona bem-estar, alegrias, felicidade. Mas eu ainda não consigo fazer isso totalmente. Mas voltando ao exemplo que eu estava citando, vejam, existem alguns momentos que, diante de uma aglomeração muito grande de pessoas, surge alguma coisa, está aquele calor imenso e a gente está num lugar tal, a gente olha para a porta e a gente vê uma porta pequena. E aí a gente pensa, meu Deus, aquela porta devia ser imensa, eu estou doido para chegar lá, eu preciso ir no banheiro, respirar e tal, e tem milhões de pessoas. E aí Jesus traz a pérola da caridade, dizendo exatamente isso, porque a única forma de nos libertarmos pelas vias da caridade é exatamente essa. Buscai a porta estreita, pois ela é a porta da salvação, porque larga é a porta da perdição. A gente quer 10 avenidas para ir, 10 para voltar. A gente quer portas imensas para não ter trabalho, para não ficar aglomerado, para não sentir calor, para não ter nenhuma dificuldade no mundo. A gente quer uma conta bancária de 10 trilhões de dólares. A gente quer isso, a gente quer aquilo, e a gente vai querendo e nos esquecemos de que muito mais do que querer, é importante para a saúde espiritual doar, ir até o outro, exercitar a paciência. E não é à toa que a questão 886, conversávamos lá dentro com Miranda a respeito disso. Os espíritos traduzem de uma forma atualizada tudo aquilo que Jesus propõe como sendo a caridade. E Kardec questiona qual é a definição, ou qual é o verdadeiro sentido da caridade segundo Jesus. Porque, como dizíamos no início, determinado saber, determinado conhecimento tem uma forma de entender a caridade. Lembram? A sociologia, a psicologia, enfim, a filosofia, a nossa cultura. Um grupo de amigos pensa de um jeito, um grupo de amigos pensa do outro. Eu penso assim, ele pensa diferente, a senhora pensa diferente, enfim. Então Kardec coloca, segundo Jesus, qual é o sentido verdadeiro da caridade. E eles respondem de uma maneira muito sucinta e muito objetiva, muito clara. Benevolência para com todos, sem exceção. Porque aí não existe mais a barreira dos preconceitos, das raças, das diferenças sociais, das etnias. Benevolência para com todos. Afinal de contas, todos somos filhos de Deus e, portanto, somos irmãos de uma maneira mais sublime. Então, não devemos fazer diferenças entre um e outro. O segundo ponto relevante, indulgência. Indulgência para com as imperfeições alheias. Por quê? Pelo simples fato que no mundo ainda de expiações e provações, logo, logo no mundo regenerado, ainda haverão diferenças, ainda haverá imperfeição, não como enxergamos hoje. Então, se sentimos necessidades de sermos atendidos em determinadas condições, por que o outro não deveria ser também? E aonde está escrito que somos perfeitos e que somos os donos da verdade? Isso é o espelho verdadeiro do nosso egoísmo ainda. Portanto, indulgência para com as imperfeições alheias. E, por final, para compor o famoso BIP, né? B de benevolência, I de indulgência, o P,
do perdão das ofensas. Quando Pedro se aproxima do Senhor e questiona, mestre, eu tenho que perdoar aquela pessoa 7 vezes, porque era a lei antiga. E Jesus quebra essa distorção da lei de Deus, colocando a nova ordem das coisas. Ele veio para que a lei fosse cumprida e diz para Pedro: perdoarás não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Se temos aqui alguém que conheça de matemática, essa conta daria 491 vezes. Se estiver enganado, me corrijam, por favor. Jesus não se apegava a essas questões materiais. É uma forma simbólica de dizer que o perdão deve ser incondicional, até além das fronteiras para com aqueles que nós discriminamos como inimigos ou que eles nos acham sendo seus inimigos. Essa é a verdadeira conceituação da caridade para Jesus. Ok, então quer dizer que a caridade ela diz respeito a apenas 3 virtudes? Não. É porque, ao sermos benevolentes para com todos, nós estamos exercitando outras tantas virtudes. Aquele que é benevolente, ele é também solidário, solícito. Ele é humilde. Aquele que é indulgente, ele é humilde. Por quê? Porque ele entende a condição do outro, estabelece com o outro uma relação de empatia, coloca-se no lugar do outro. Empatia não é apenas se colocar no lugar do outro, mas é fazer um esforço imenso de entender, de tentar entender como o outro está vivenciando aquilo, experimentando aquela situação. Então, a indulgência é um exercício de humildade contínuo. E o perdão, por quê? Porque uns com os outros sempre estaremos, sempre não, desculpem, mas ainda por muito tempo estaremos cometendo equívocos, estaremos prejudicando. E por isso a necessidade do perdão, porque o perdão, ele é uma chavezinha que abre as algemas daquela coisa que nos arrasa por dentro, chamado mágoa, raiva, ressentimento, ódio, rancor, etc. E o perdão verdadeiro, ele nos liberta disso, nos trazendo uma agradável sensação emocional, psicológica, que nos coloca numa outra situação, mas nós temos ainda a tendência quase sempre de achar que são os outros que estão necessitando do nosso perdão, como se fôssemos perfeitos, e não somos. No fundo, somos nós os mais necessitados do perdão, mas para que sejamos perdoados, precisamos antes perdoar, tal é a lei. Jesus, nesses movimentos de demonstrar o valor da caridade, ele nos mostra um outro mecanismo extraordinário presente na vida em qualquer lugar do universo. É o mecanismo de causa e efeito, popularmente conhecido como ação e reação. E que um outro grande missionário veio após o Senhor, aproximadamente 1050, 1100 anos depois. Exatamente para reforçar a necessidade da caridade e da humildade. Foi Francisco de Assis, que esteve com o próprio Cristo como um dos seus mais íntimos discípulos, que foi o apóstolo João. João o evangelista, aquele que escreveu um dos 4 evangelhos. E João veio com Francisco de Assis para trazer luzes àquela era de tanta treva, de tanta distorção pelo dogmatismo de crenças religiosas, que muitas vezes pouco tinha a ver com a pureza dos ideais de Jesus. Francisco veio para demonstrar a caridade nas suas mais variadas expressões. Dormiu com os irmãos porcos, num frio das noites europeias, em meio à lama e à umidade, porque não foi recebido por aqueles que se achavam os verdadeiros representantes de Deus na terra. Vejam quanta contradição. A caridade, amigos,
esta ferramenta preciosa é uma postura que nós vamos pouco a pouco desenvolvendo para exercitar a verdadeira transformação. Olhar para o mundo e, sobretudo, olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Uma maneira que nós teimamos em não querer experimentar. Como dizia o Cristo repetindo: quando te bateres numa face, oferece a outra. Não revide mais da mesma forma, porque assim a gente não está sendo benevolente. Não estamos sendo indulgentes, porque se o outro nos agrediu, ou nós agredimos primeiro, ou o outro está lá encrencado consigo mesmo. E muitas vezes necessitando exatamente da nossa disponibilidade, já que agora estamos cientes, já que agora temos uma aquisição de conhecimentos muito grande e muito apropriada que a doutrina espírita nos favorece, trazendo essas lições e mostrando por que devemos praticar, por que devemos fazer assim e não fazer assado. Por que devemos abrir mão daquilo que é importante para a gente muitas vezes em benefício do outro? Porque isso vai nos enriquecer, porque isso vai nos colocar numa outra condição e a vida vai nos brindar com felicidade, com alegrias. Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo, a felicidade não é deste mundo. Porque, como o Almir falou no início, este mundo não é um mundo para passeio, para espíritos como nós. Ele é uma escola, ele é uma clínica, ele é muitas vezes uma UTI, porque nós nos perdemos nos caminhos das mais variadas reencarnações em que transgredimos repetidamente as leis de Deus, teimamos em fazer diferente aquilo que já conhecemos como o caminho correto e, portanto, vamos adoecendo. E não é apenas uma doença física, orgânica, embora a doença física seja tão somente uma projeção do que há na nossa mente, numa linguagem simbólica do que há no nosso coração. Adoecemos no corpo físico. A nossa biologia se fica adoecida muitas vezes porque estamos adoecidos na essência. Somos espíritos, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, falidos e falíveis, portanto necessitados da caridade, necessitados da paciência do outro, da benevolência do outro, da humildade do outro, do perdão do outro. Mas nós teimamos em não querer oferecer isso. Francisco de Assis, depois de Jesus, o mais nobre espírito que já pisou na terra, segundo Joana de Ângeles, ele vai dizer que é dando que se recebe. E não é o contrário. Nós não recebemos o nosso salário no primeiro dia do mês, vamos receber no final do mês, após termos trabalhado, termos dado a nossa cota de participação. Então, amigos, a caridade é essa postura que vai nos colocar de forma diferente na vida. Mas isso não significa que, ao praticarmos a caridade, ok, agora eu já entendi o que é a caridade, já sei como é que pratica-se a caridade e o porquê disso. Isso não significa que nós não iremos sofrer ainda. Porque muitos de nós acreditamos que, ao dar os primeiros passos no sentido do exercício das virtudes, agora eu vou lá com Miranda, numa visita a um hospital, numa campanha do quilo, eu subo numa tribuna para tentar trocar experiências e conhecimentos com outros companheiros, eu faço isso, eu faço aquilo, então eu não vou sofrer, eu vou ser um cara feliz e nada vai me machucar. Eu não vou ter mais um desconforto emocional, eu vou sorrir, afinal de contas eu estou assim com Cristo e não abro mais, de jeito nenhum. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Porque ela é um instrumento pedagógico por excelência. Porque ela vai exatamente quebrar estas crenças. Porque há mecanismos psicológicos, mais ainda, como estamos encarnados em corpo, precisamos de uma fisiologia. E a neurofisiologia, ela aponta para que essas crenças, quando são muito intensas,
Quando uma experiência emocional é muito forte, aspas, vou usar um termo popular, elas grudam. Exatamente para que nós entendamos o quanto distante estamos das leis superiores de Deus. E, portanto, precisamos dar uma guinada para nos alinharmos com as leis superiores de Deus, que é o passaporte para uma condição diferente e nova da vida. A nova era, que já chegou, ela não vai ainda chegar, a era da regeneração, ela já está se estabelecendo. Kardec, em Obras Póstumas, pontua de forma bastante clara quando os espíritos superiores, entre os quais Paulo, o apóstolo que transformou a sua vida, deixou de ser Saulo para ser Paulo, ou seja, deixou de ser o homem velho para viver a era da caridade no homem novo, ele vai dizer assim, abre aspas, os antigos, se referindo ao Antigo Testamento e a tudo que veio antes de Jesus, preconizava os tempos da nova era estão por chegar. Não mais se diz os tempos ainda estarão vindouros. Agora a nova ordem das coisas depois de Jesus é que os tempos da nova era já chegaram e já estão entre nós. E, portanto, exigindo de nós uma nova postura, um novo tipo de conduta, a partir de novas matrizes de pensamento, a partir de novas formas de pensar. E essas formas, elas estão baseadas exatamente na caridade e na humildade. As duas filhas diletas e diretas do amor. Porque o amor é a lei máxima no universo. É o instrumento que a tudo transforma para melhor. Então, amigos, quando no Evangelho segundo o Espiritismo vamos ler lá, fora da caridade não há salvação. Quando adentramos ao movimento espírita e ouvimos aqui e acolá, fora da caridade não há salvação, e isso não é uma barreira, isso não é um dogma do Espiritismo, não. É uma ferramenta libertadora para qualquer pessoa, independente de crença religiosa, de crença filosófica, seja do que for. Ele é um passaporte para uma vida nova e diferente. Que não é fácil, porque, como Jesus dizia, estreita é a porta da salvação e larga é a porta da perdição. Porque vai exigir de nós um esforço imenso, uma quantidade de energia imensa, para que possamos, ao mesmo tempo que escolhemos um novo caminho, renunciarmos a outro. Porque o processo de escolha ele é assim. Observem bem, quando a gente decide algo, a gente está simultaneamente, ao mesmo tempo, inibindo outro algo, deixando de fazer algo. Não sei se já perceberam isso. Então, é essa dificuldade imensa. Porque às vezes nós pensamos assim, mas de fato fazer aquilo é legal, é o certo, é o que Jesus espera da gente. Mas tem tanta coisa aqui que eu ainda queria fazer. Eu queria ir não sei para onde, falar com não sei quem, fazer isso, fazer aquilo. E esquecemos de nós mesmos. Então a caridade é essa lembrança contínua do bem-estar, do conforto emocional. É uma aposentadoria espiritual que não depende de nenhum governo. Vocês já perceberam isso? Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição em meu nome, dizia Jesus, porque esse conjunto de coisas vai nos fazer adentrar numa vida melhor. A vida futura está lá no 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Recomendo uma releitura para os que já leram e uma leitura nova, formidável, extraordinária, porque vai inflamar em nós, vai insuflar em nós a esperança que muitas vezes está perdida, porque se olharmos para fora dali, vamos ver um caos.
Mas é como a nossa irmã, aquela senhora dizia, se mudarmos a perspectiva, se olharmos as coisas de um novo prisma, de uma nova visão, vamos entender que aquilo que é por nós interpretados como algo desagradável, desconfortável, ruim, etc., no fundo, pode ser algo extremamente positivo. Até mesmo uma setinha que o caminhão sai da nossa frente e aquilo estava martelando o nosso juízo. Isso são exemplos pequenos, mas temos experiências muito mais marcantes e muito mais difíceis que batem à nossa porta a cada momento, pedindo para nós uma postura de caridade. Portanto, conforme dizia Paulo de Tarso, o grande apóstolo, o grande divulgador do Evangelho, que foi aos 4 cantos do mundo para levar os ideais de Jesus, exemplificando-os também, ele vai dizer: bem-aventurados os que praticam a caridade, porque aí está toda a lei e todos os profetas, sinalizando o mais puro exercício do amor. Então, amigos, a caridade é a porta de abertura para uma vida digna, feliz, saudável e de plenitude. Fica então o convite para todos nós. A cada momento de nossas vidas, a cada momento em que estivermos transitando com as pessoas, com os outros, procuremos lembrar e procuremos, sobretudo, exercitar, na medida do possível e sempre, a caridade. Essa filha benfazeja do amor. Desejamos, portanto, para vocês, neste início de ano, um ano especialmente bom, de boas realizações, de bons aprendizados, aonde nós possamos superar os desafios da vida, porque eles são constantes. E a cada passo dado, a cada superação, termos a certeza maior daquilo que Jesus nos disse há tanto tempo atrás: eu estarei convosco até o fim dos séculos. Um abraço fraterno e muita paz para todos.